De paz, igreja. Todos estão bem? Os senhores estão felizes? Confesso aos senhores que, além da felicidade que eu estou neste momento, o nervosismo, as pernas estão mole, mas isso é em questão do tremor e temor à palavra de Deus. O pastor Geraldo, ele conseguiu aumentar a minha atenção. Eu estava quietinho ali, ele conseguiu aumentar a atenção que eu estava. Eu estava, como o pastor Nathaniel falou semana passada, o perna de pau que chuta a bola, desse jeito. O pastor Geraldo me entregou a 9 agora. Agradeço a Deus pela vida do Senhor, pela palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor sabe o carinho que eu e minha casa temos pela vida do Senhor, pelo ministério. E passa um filme na cabeça, desde quando eu entrei aqui há 5 anos, e hoje poder estar aqui. Quero dizer aos senhores que hoje Isaías 55:11 se cumpre em minha vida. Isaías 55:11 vai dizer que assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu quero te dizer nesta noite que toda promessa, toda palavra que Deus tem sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Não há intento algum do inimigo que vai fazer barreirar a tua vitória. Existe uma palavra na tua vida, existe uma promessa na tua vida, e ela vai se cumprir, ela não voltará vazia. Aos outros pastores, pastor Vanderlei, pastor Macedo, me chama de menino de ouro, olha isso, estamos aqui hoje. A todos os irmãos, grande carinho, interceda por mim. A minha esposa, como o pastor disse, ela que orou e Deus me consertou. E Deus me trouxe aqui nesta noite. Eu louvo a Deus por isso. A Deus toda a honra e toda a glória, para hoje e sempre. Nós vamos meditar nesta noite na parábola que está escrito no Evangelho de Mateus. O seu capítulo é o 25. Parábola de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo é o 25. Capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 14. Vamos meditar na palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra. No culto de domingo, no momento do louvor, Deus me deu uma visão e eu guardei para mim e fiquei calado. E ao terminar o culto, o pastor me fez o convite. Então foi um sinal de Deus sendo confirmado para as nossas vidas. Mateus 25:14, o sermão continua, a parábola dos talentos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou e conseguiu outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe:
mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu viesse receber o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas que não tiver até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali há pranto e ranger de dentes. Podem tomar os seus assentos. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós acabamos de meditar numa parábola de Cristo. Na verdade, nos chama a atenção a maneira como Cristo, Ele conta essa parábola aos seus discípulos. Essa parábola que serve como atenção aos seus discípulos. E no capítulo 24 de Mateus, nós vamos perceber que Jesus começa a tratar de assuntos referentes ao fim. Jesus começa a orientar os seus servos do princípio das dores, da tribulação e das coisas que anunciariam ou apontariam a sua volta. Jesus dá vários sinais que aconteceriam, que vão apontar para a volta de Cristo. E no capítulo 25 ele inicia o capítulo dizendo a parábola das 10 noivas, que também traz um ensino muito importante para nossas vidas, que ela vai tratar da nossa vida espiritual por individual. Ela vai tratar a respeito da minha e da sua salvação, que a minha e a sua salvação depende de nós. Não existe a salvação através da vida do irmão. Eu e você temos que correr atrás disso. Eu e você precisamos buscar a nossa salvação. Eu e você precisamos a cada dia estar num processo de santificação. Nós precisamos entender que santificação ela não é um ponto de chegada. Santificação é um processo. Santificação é um processo que amanhã mais santo do que hoje, mais santo do que ontem, melhor dizendo. E se nós conseguimos entender isso, nós conseguimos a cada dia evoluir. Mesmo que venham os tropeços, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades. Se nós pararmos para observar os dias que nós estamos vivendo, são dias turbulentos. São dias que notícias ruins não param de chegar. São dias que, se você vê um jornal, você se assusta com as notícias. Não sabemos que o que é mais perigoso, se é a doença ou o mal que a doença está fazendo na nossa mente. O trauma psicológico que a doença tem feito nas pessoas. Até pouco tempo atrás os nossos cultos estavam cheios. Até pouco tempo atrás todas as cadeiras estavam cheias. Até pouco tempo atrás nós estávamos um abraçando o outro. E hoje isso foi tirado de mim e de você. E nós precisamos entender que este processo que nós estamos passando, nós precisamos que se adaptar a ele. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos apenas ficar em casa. Nós não podemos apenas olhar para o que está acontecendo e se tornar igual ao mundo, igual às pessoas. O mundo está um colapso. As pessoas estão desesperadas. A esperança das pessoas está na vacina que há de vir. Só que a nossa esperança é no Cristo que virá. A minha e a tua esperança é no Cristo que vai ascender nos céus para buscar a noiva dele. A nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa fé não está no homem que vai criar a vacina. A nossa fé não está no cientista, é em Cristo Jesus. Mas quando Cristo Jesus nos orienta através dessa parábola, Ele quer nos dizer que até a sua partida e a sua vinda, nós temos as nossas obrigações. Entre a partida de Cristo e a sua vinda, eu e você temos obrigações no reino. Eu e você temos obrigações. Não é simplesmente o fato de ser batizado, aceitar Jesus, que está tudo resolvido. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Jesus nos dá um exemplo de como viver. Jesus nos mostra como viver uma vida de santidade. Jesus abriu mão de tudo, sofreu as mesmas dores que eu e você sofremos, sofreu as mesmas dificuldades que eu e você sofremos.
mas em tudo foi vitorioso. Em tudo deu glória a Deus. E nós precisamos ter esse sentimento de Cristo Jesus. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, que é Cristo, venceu a morte, venceu o pecado, nos dando a salvação. Quando Adão peca no Éden, existe uma ruptura entre Deus e Adão. A primeira coisa que Adão faz é se esconder de Deus, porque ele pecou. E naquele momento o homem se separa de Deus. Deus não se separa do homem, mas o homem se separa de Deus. E quando Cristo Jesus vem com o seu ato, ele une Deus e o homem. Os braços estendidos de Cristo unem Deus ao homem. Não existe mais o distanciamento. Cristo nos aproxima do Pai. Cristo nos dá a chance de sermos chamados de filho. E nós precisamos olhar para isso. E nós precisamos viver isso. Nós não precisamos estar como o mundo está, atônito, temeroso. Nós temos na palavra alicerce. Nós temos na palavra do Senhor a direção para os nossos dias. O nosso noticiário não tem que ser na televisão, tem que ser as cartas de Paulo, tem que ser a palavra do Senhor. O que falta para a gente nesses dias é buscar mais a presença do Senhor. O que nós precisamos cada vez mais é nos aprofundarmos a conhecer o Senhor. O que nós precisamos fazer é fazer isso que Cristo nos deixa na parábola. Essa parábola nos mostra a maneira como nós temos que viver até a volta de Cristo. Esse alerta de Jesus não foi só para os seus discípulos, esse alerta foi para nós também. Afinal de contas, eles foram os precursores. Depois dele veio outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, até chegar a nós. É como se fosse uma corrida de bastão, vai passando de um para o outro, e hoje esse bastão está comigo, está com vocês. E nós precisamos fazer jus a este chamado. Não podemos negligenciar aquilo que Deus nos confiou. Esta parábola vai nos mostrar que existem 3 tipos de pessoas aqui. E que nós precisamos entender que aquilo que Cristo nos dá é de acordo com a nossa capacidade. Aleluia! É de acordo com a sua e com a minha capacidade. Não é de acordo com o que eu quero, é de acordo com o que eu tenho capacidade. E não é a capacidade do seu vizinho, é a sua capacidade. Nós precisamos viver e entender qual o talento que Deus nos deu. Não apenas olhar para o irmão que às vezes louva, o irmão que prega, o irmão que faz missão. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu chamado. Você não precisa derrubar ninguém, porque o que é seu é seu. Deus é um Deus de princípios. Deus não muda princípios. Ele não vai mudar princípio algum. Se é seu, mas você precisa se dedicar. O que ele nos mostra é que o que deu 5, multiplicou. O que deu 2, também multiplicou. O que me impressiona é para aquele que ele deu 1. Mas nesse 1, ele viu capacidade. Mesmo dando apenas 1, ele falou, ele tem capacidade de multiplicar para 1 pelo menos. Irmãos, imagina o trabalho do que teve 5. Mas multiplicou mais 5. O de 2 multiplicou para 2. Agora aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento. Ele enterrou aquilo que Cristo deu, que o seu Senhor deu. No domingo, quando eu estava ali atrás, o Senhor me deu uma visão. E como eu disse aos senhores, quando o apóstolo me chamou, eu senti uma confirmação do Senhor. E Deus me mostrava pessoas com talentos enterrados. Aleluia! Aleluia!
aleluia. Pessoas com talentos enterrados, com medo. Missionários, pregadores, homens e mulheres do Senhor, mas com seus talentos enterrados, com medo de exercer aquilo que foi chamado, com medo de pôr em prática aquilo que o Senhor já viu em você. Capacidade. O Senhor viu em você capacidade. Talvez se nós olhássemos para a vida de Pedro, talvez se fôssemos Jesus, não chamaríamos a Pedro, por tudo que Jesus já sabia de Pedro, mas Jesus chama Pedro, porque via em Pedro capacidade. Imagina no meio de uma tormenta, tempestade, no meio do mar, os discípulos pavorosos de medo, e no meio daquela ventania, daquele temporal, aparece Jesus de longe. A visão dos discípulos é que era um fantasma. E Pedro, muitas das vezes carnal, ele diz: Jesus, se é tu mesmo, me chama que eu vou até aí. No meio de tantos discípulos, apenas Pedro teve coragem de pedir para ir com o mestre. Sabe o que é isso? Em meio à luta, em meio à tribulação, em meio às dificuldades, ele andou sobre as águas. Ele foi de encontro àquilo que afligia ele. Ele foi de encontro àquilo que estava causando nele medo. Enquanto tantos outros discípulos ficaram com medo no barco, Pedro foi de encontro ao seu problema. Pedro foi andando em encontro às suas dificuldades. E nós precisamos ter essa fé, nós precisamos olhar para as dificuldades, para os problemas, e saber que conosco está o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A mesma convicção que Davi teve quando derrubou Golias. O rei não confiava em Davi. Os seus irmãos, sua família, não confiavam em Davi. Davi tinha tudo para dar errado. O rei não confia em mim, a minha família não confia em mim, mas o Senhor dos senhores confia em mim. Não importa o que estão te dizendo, não importa quem está querendo jogar areia no teu caminhão, não importa quem está querendo te derrubar. O que importa é que o Senhor dos senhores te chamou. O que importa é que o Senhor do Senhor te chamou e te deu um talento, ou até 2, ou até 3. Talvez você me diga: Fernando, mas eu já caminhei tanto, eu já consegui tanto. Mas o Senhor manda te dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo de multiplicar esse talento. Se você acordou no dia de hoje, Deus te deu saúde, é para você multiplicar o seu talento. A vida que nós vivemos nesta terra, ela vai nos definir para onde nós iremos. Se é vivermos a vida eterna com o Senhor, ou a morte eterna. Jesus quer nos alertar nesta parábola. Em 2 Pedro vai dizer que a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Deus não tem prazer em ver sua criação se perdendo. A vontade do Senhor é que todos nós venhamos alcançar a salvação. É que todos nós, naquele grande dia, na grande ceia do Senhor, nós possamos estar lado a lado na mesa do Senhor. E nós precisamos olhar para isso, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo que nós estamos vivendo, por esses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para Cristo. Talvez as nossas mensagens tenham que mudar e começar a falar mais de Cristo, de reino. Nós precisamos olhar cada vez mais para aquilo que Cristo tem nos mostrado. No momento onde o mundo para, todo mundo está de máscara, todo mundo está com medo do Covid, mas o crente, ele está firme. Não tem culto na igreja, tem culto em casa. Evangeliza em casa, no trabalho. Não podemos nos acomodar, não podemos enterrar aquilo que Deus nos deu.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o mais interessante é que essa parábola vai nos dizer que tem dois servos que são fiéis, que trata de fidelidade. E o mais interessante é que Jesus, o Senhor, diz para eles que foram fiéis no pouco, e sobre o muito serão colocados. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade, mas se nós formos fiéis no pouco, Jesus vai nos colocar. Aleluia! Em Mateus 6,33 vai nos dizer que buscai primeiro o reino dos céus e a justiça do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus no capítulo 24, ele vai alertar os seus discípulos que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Mas por que como nos dias de Noé? E quando você lê Gênesis 6,5, vai nos dizer que nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não há nada ilícito nisso. O problema é que eles viviam sem propósito. O problema é que eles viviam apenas para comer, beber e se casar. Não tinha busca. E o que não pode acontecer nos nossos dias é nós esfriarmos. Não podemos esfriar. Não podemos ficar no comodismo dos nossos lares. Nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar juntos, mesmo que separados. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos unidos neste momento. Nós somos pertencentes de um corpo. Aleluia! Nós somos pertencentes de um corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. Não existe membro mais importante, existe um corpo. E eu e você somos pertencentes a este corpo. E nós temos que dar valor à nossa posição nesse corpo. Não é porque você é o dedinho mindinho da mão esquerda, porque o outro é a mão direita, é mais importante, negativo. Todos nós temos importância no corpo de Cristo. E nós temos que valorizar a importância que nós temos no corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para a mensagem que Jesus nos deixou e viver através dela. Porque existe uma profecia que Cristo nos dá, que nós passaríamos por aflições, por lutas, por dificuldades. Só que nós não pregamos isso porque ninguém quer saber de dor. Pastor, na gravidez da minha esposa, tudo correria bem, tudo certinho. Até um dia um homem de Deus ser usado e entregar uma profecia, e disse que a gravidez viraria, que nós passaríamos por um vale, que nós passaríamos por uma dificuldade, que nós passaríamos por um lugar tão árido, que nós ficaríamos com medo. E nós recebemos, mesmo sendo contra a nossa vontade. Mas nós temos que entender que os planos do Senhor são diferentes dos nossos planos. Talvez se Deus tivesse dito a José que ele seria preso, que ele seria difamado, José teria desistido. Se Deus tivesse contado a José todo o processo, talvez José tivesse desistido. É a maneira como Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Seria muito bom se tudo fosse como nós desejamos, como nós queremos, do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho, assim como Abraão e Agar e Sara fizeram. Do nosso jeitinho, do jeito que eu quero, Senhor. O Senhor está demorando, Senhor. Eu vou dar o meu jeitinho. Mas o jeitinho do homem não é melhor do que o jeito do Senhor. A maneira como Deus trabalha na minha e na sua vida não é como nós mesmos poderíamos fazer. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos acreditar mesmo em quantas dificuldades e lutas vierem. E nós precisamos ser fiel neste pouco. Ser fiel em todo o tempo, meus irmãos. A parábola nos diz que o seu Senhor viajou para longe. Ele não estava presente. Ele viajou para longe.
E estes homens, eles foram fiéis mesmo quando o seu Senhor não estava. É fácil muitas vezes ser fiel quando o Senhor está do lado. É fácil muitas vezes ser fiel quando o patrão está do lado. Mas quando ele não está, aí que é difícil. Porque aí eu e você, perante Ele. E nada passa encoberto aos olhos do Senhor. Pode ser o mais alto que for, ou mais profundo, o Senhor está vendo. Deus tem nos contemplado todos os dias das nossas vidas. E nós precisamos ter essa visão de fidelidade com as coisas do Senhor. Nós precisamos ter essa noção de que é ser fiel na obra do Senhor, em todos os sentidos, nas nossas ofertas. Nós precisamos ter um coração mais caridoso, bondoso, e mostrar para o dinheiro que o dinheiro não é o nosso Deus. É necessário, mas ele não é o nosso Deus. Nós somos soberanos sobre ele. E isso não pode travar o meu e o seu coração. Nós precisamos viver isso, gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que chama minha atenção é que Deus não chama desocupado para a obra. Eita Deus, glória. Deus não chama quem está parado. Glória a Deus. Deus não chama quem não tem compromisso. Mesmo que ele não faça aquilo que o seu senhor tinha visto, mas Deus viu nele algo. Mesmo que ele não conseguiu exercer aquilo que o Senhor viu nele, mas Deus não chama desocupado. Os 12 discípulos tinham as suas funções, seus trabalhos, e Deus os chama, Jesus os chama e os discipula. Ei, muitas vezes a gente não vem no culto porque o dia foi longo no trabalho. Tive um dia tão cheio, foi tão puxado hoje. Vem ajudar na igreja. Ah, não dá, hoje não dá. Ei, Deus quer compromisso com você. Deus quer compromisso com gente que tem compromisso. Deus quer compromisso com gente que é compromissada. Se Deus te chamou para a obra e você já tem os seus afazeres, é você mesmo que Deus quer. É você mesmo que Deus chamou. Não pense que Deus vai chamar o cara que está na Cracolândia lá agora, não. É você que Ele está chamando. É você que Ele quer capacitar. É você que Ele quer dar talento. E é segundo sobre a ordem dEle, você vai prosperar. Nós precisamos olhar para isso e saber que a nossa fidelidade tem a ver com isso, a nossa maneira como nós estamos buscando ao Senhor. Aleluia. E o que mais me assusta, finalizando, é a atitude desse servo infiel. Meu Deus, ele recebeu apenas um talento e nem sequer se esforçou. Ele, assim que recebeu o talento, ele já cavou e guardou. Ele já cavou e escondeu. Ele sequer se preocupou em fazer alguma coisa. Ele sequer se mexeu para tentar ganhar mais recursos. Ele simplesmente pega o talento e enterra. Ele sequer se mexeu. Aleluia. Ele sequer se preocupou. Ia lá, sei. Ia lá, ganda lá, baço de força. Ia, manassui. Ia lá, malabassui de ganda lá, baço. E o que mais me preocupa é que a palavra vai nos dizer que ele teve um tempo tão grande, e assim que ele recebe esse talento, ele cava um buraco e guarda esse buraco, esse talento. E tinha um tempo tão grande pela frente. E desde quando nós estamos escutando que Jesus está voltando? Desde quando eu e você escuta que Jesus está voltando?
E o tempo vai passando, e vem um dia, vem outro dia, e nós nos preocupamos mais, cada vez mais, com os nossos afazeres. Aquilo que é de Deus estamos deixando para depois. Ele não está vendo mesmo. Aleluia. Mas não é assim. O Senhor está nos contemplando todos os dias das nossas vidas, todos os segundos, milésimos. Ele está aqui agora. Ele está aí agora. Ele está do seu lado neste momento. O Espírito Santo neste momento está falando ao seu coração. Aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite desanimado, triste, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, esse negócio de ministério não é comigo mais não. Mas Deus manda te dizer que há muito a ser feito ainda. Há muito a ser feito. Aleluia. Levanta essa cabeça. Cinge os seus lombos. Aleluia. Para de olhar para trás. Para de olhar para aquilo que te dá medo. Enfrente os seus medos. Enfrente os seus obstáculos. Não tenha medo. Tenha temor ao Senhor. Mas não tenha medo das circunstâncias. Eu conversei com o Ronaldo sábado e disse assim: Ronaldo, sabe qual é o meu grande medo? É viver nesta terra sem ter cumprido aquilo que Deus determinou para mim. O meu grande medo é viver nessa vida uma vida em vão, uma vida inútil, uma vida sem multiplicar aquilo que Deus me deu, uma vida sem alcance de almas. Não podemos apenas ser crente dentro de um templo. A nossa vida lá fora tem que ser de crente. Temos que viver como crente. Temos que viver como pessoas diferenciadas. Em meio a essa pandemia toda, em meio a este medo todo, esse marasmo todo, nós temos que ser diferentes ao mundo. Afinal de contas, Ele nos diz que nós somos o sal desta terra. Nós somos o sal. Nós somos diferentes. Isso não nos torna seres de outra galáxia. Pelo contrário, iremos sofrer mais as dores. Porque a igreja, como sal nesta terra, ela conserva a terra. O sal antigamente era usado para conservar, até hoje, no Nordeste, para conservar a carne, para que ela não se perca. E dá uma boa carne, né? Carne de sol, é gostoso, é bom. E nós somos este sal. Nós temos que, em meio a essa loucura toda que está acontecendo, nós temos que ser sal. Nós temos que ter palavra de vida eterna. A chance que Deus está nos dando hoje é de sermos diferentes. A chance que o Senhor nos dá hoje é que nós possamos fazer algo novo. A chance que o Senhor nos dá hoje é de nós abrirmos os nossos olhos e nós tirarmos o nosso talento do buraco. Vamos multiplicar. Há muito a ser feito ainda. Há muito a avançar. Você precisa ser útil à obra. E muitas vezes você vai dizer: mas eu preciso ser diácono, eu preciso ser presbítero, eu preciso ser evangelista, eu preciso ser pastor. Não! Seja servo. Seja servo. O cargo em si não é mais importante do que ser servo. É ser servo. Qual é a sua posição no reino de Deus? Servo. Servo do Senhor. Aleluia. Não desmerecendo, mas nós temos que entender que nós somos servos de Deus. Se Jesus Cristo veio nessa terra, sofreu por mim e por você, não vai ser diferente comigo e com você. Iremos sofrer. Aleluia. Mas nenhuma dor, nenhum sofrimento, aleluia, aleluia, pode nos fazer desistir. Aleluia. Aquele grande dia vai chegar, irmãos. Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Aleluia. Precisamos ter saudades do céu.
Nós precisamos contemplar o céu. A nossa vida eterna começa quando nós nos rendemos a Cristo no tanque batismal. Dali em diante a nossa vida eterna já começou. Vão vir dificuldades, vão vir lutas, vão vir tribulações, mas Cristo vai estar conosco em todos os momentos. Aleluia! Para finalizar, eu quero falar sobre preguiça. Porque o que esse servo teve foi preguiça. Preguiça, irmãos. A Bíblia condena a preguiça em diversos livros. Você vai encontrar em Eclesiastes, em Provérbios, versículos que condenam a preguiça. Este homem foi preguiçoso. Ele teve mais trabalho cavando buraco do que negociando. Preguiçoso. E todo preguiçoso tem uma desculpa para o seu fracasso. Aleluia. Todo preguiçoso tem um culpado por seu fracasso. Todo preguiçoso, para uma solução, tem 10 problemas. Pensa no sujeito difícil ou preguiçoso. Não quer fazer e quer atrapalhar quem está fazendo. Ele simplesmente não faz e quer atrapalhar aquele que está fazendo. Ele quer embarrear aquele que está fazendo. Nós precisamos, como servos do Senhor, deixar essa preguiça sair da gente. Precisamos encarar a obra com mais amor, com mais afinco. Não podemos apenas pegar um fardo tão pesado e jogar sobre os pastores. Ei, pastor sofre as mesmas dores que eu e você sofremos. Os pastores sofrem como nós sofremos igualmente. Nós não podemos apenas pegar o fardo e jogar sobre a vida deles e dizer, se vira. Às vezes você encontra irmãos, vamos para a igreja. Por que você parou? O pastor não vem na minha casa. Não quer saber que eu existo. A irmã me falou tal coisa. Aleluia. Que fé é essa, irmãos? Nós não temos que estar preocupados com aquilo que o homem deixa de falar ou de fazer. Nós temos que estar preocupados com aquilo que Cristo vê de nós. Aleluia. O mal de cada preguiçoso, sabe o que é? Que o preguiçoso, mesmo sendo preguiçoso, ele quer ter o sucesso de José, o sucesso de Davi e até o sucesso de Cristo. Só que ele não quer passar pelo processo. Ele não quer passar pelo processo. Ele apenas quer o resultado. E quando ele quer só o resultado, ele deixa para trás o processo. E sem processo não tem jeito, com Deus não tem como. Eu e você precisamos passar um processo diário. Sem processo não tem salvação. Sem processo nós não vamos ver a Cristo. Nós precisamos passar pelo processo todos os dias das nossas vidas. E o preguiçoso quer evitar isso, porque ele quer apenas os resultados. Ele queria muito bem naquele momento que ele entregou o talento para o Senhor, e de forma ignorante, que ele faz acusações sobre o seu Senhor. Eu sei que o Senhor cefa onde não plantou, que o Senhor ajunta onde não espalhou. Ele mesmo faz acusações contra o seu Senhor. Além de ser preguiçoso, é ignorante. Toma aqui o teu talento. Te vira. É teu, eu não pedi. Eu não queria talento. Toma. Aleluia. Mas o Senhor, Ele vê acima daquilo que nós podemos enxergar, irmãos. Talvez a luta, a tempestade que você e eu estamos passando faz os nossos olhos estremecer, faz a nossa fé balançar, faz nós queremos desistir, faz nós queremos parar onde nós não podemos parar, irmãos. Nós estamos no meio de uma caminhada. Falta pouco para Jesus voltar. Nós não podemos desistir agora. É hora de multiplicar esse talento. É hora de desenterrar esse talento. É hora de fazer esse talento fazer a pena. Aleluia! Aleluia! Quando Cristo morreu por mim e por você, Ele viu que eu e você tínhamos capacidade. Aleluia!
Quando ele era pregado na cruz, ele sabia que você ou eu ia cair. Ele sabia que dias difíceis iriam vir. Ele sabia que em algum momento eu e você teríamos medo. Mas ele confiou em mim e você. E ele partiu e nos deixou um talento. E nós precisamos usar esse talento. Nós precisamos descobrir qual talento eu ou você temos. Mas nós não podemos morrer e deixar esse talento enterrado. Aleluia! Aleluia! O inimigo todos os dias tem tentado nos fazer parar. O inimigo todos os dias tem nos fazido barreirar o nosso ministério. Mas Deus, no seu ato na cruz, Ele comprou a nossa dívida. Ele pagou o preço por mim e por você. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Nós somos uma geração que dizemos que conhecemos a Cristo, que conhecemos a Deus. E este homem diz que conhecia o seu Senhor. Mas se ele conhecesse o seu Senhor de forma correta, não teria agido como ele agiu. Os dois primeiros servos, eles não dizem que conhecem o seu Senhor. Eles não dizem, toma, multipliquei porque eu te conhecia. Não, eles apenas entregam. Agora o servo que não multiplicou, ele disse, eu conhecia o Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, qual é o seu conhecimento sobre Deus? Qual é o seu conhecimento sobre Jesus? Será que realmente nós conhecemos a Jesus de verdade ou a nossa fé é híbrida? Nossa confiança tem que estar no Senhor. O que nós temos feito com o nosso talento. Talvez aqui tem pessoas que conseguiu 5 talentos e está no 9, falta 1 para conseguir o 10. Talvez você teve 2 talentos e está no 3. Talvez você está com os 2 e ainda não multiplicou. E talvez você tenha enterrado com medo. Mas eu quero nesta noite te convidar a desenterrar esse talento. A esta noite nós saímos daqui deste lugar diferentes. A esta noite eu e você saímos desta casa cheios do Espírito Santo. A esta noite eu e você chegarmos aos nossos lares e propagarmos a mensagem do reino. Jesus nos chamou nesta noite para nos capacitar. Ele viu em mim e em você capacidade para multiplicar. A palavra foi lançada, eu e você temos a capacidade de multiplicar, porque Ele viu em mim e em você capacidade. Não pense que você não é ninguém. Não pense que você não tem valor. Não deixa que o inimigo fale que você não tem valor. Não deixa que o inimigo diga que você não tem valor para Cristo. Você tem valor. Ele comprou você por um alto preço. Você e eu temos valor. E nós temos um talento. E nós precisamos nesta noite mudar nossa mente. Nós precisamos nesta noite viver isso que foi dito. Esta palavra tem que semear no meio do seu coração. Nós temos que ser pessoas diferentes nesta noite. Pessoas aí fora estão precisando de nós. E Jesus Cristo nesta noite nos chama para nos encher, para que nós possamos fazer a diferença lá fora, para que nós venhamos a ser melhores obreiros, para que nós venhamos a melhorar na obra. Isso é um chamado a todos nós, não apenas a igreja, a todos nós, homens de Deus. Cristo está nos chamando, nós temos talento em nossas mãos, e nós precisamos pregar mais, nós precisamos ter uma vida mais de altar, aleluia. Nós precisamos dar mais valor àquilo que Cristo fez por mim e por você, aleluia, aleluia.